Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 5 de agosto. Hoje, a minha terra natal, Cachoeira do Sul, está completando 205 anos de emancipação. Foi em 1820. Era um dos maiores municípios do estado. Havia pouquíssimos municípios. O município de Cachoeira ia até a fronteira com a Argentina, até na região das Missões. Essa foto aí aparece ao lado esquerdo da igreja, antes de a igreja ser reformada, a casa em que eu nasci. E essa foto deve ser dos tempos em que minha mãe era uma menina. Bom, e num 5 de agosto, em 1954, eu lembro muito bem, na Rua Toneleiros, número 180, Rio de Janeiro, eu quando passo por lá lembro disso, em Copacabana. Lá morava o jornalista Carlos Lacerda, e ele estava sob ameaça de forças do governo, e a aeronáutica estava dando apoio a ele, segurança a ele estava sendo protegido, fazendo rodízio, né? Naquela noite era o major Rubens Vaz. E atiraram para matar Lacerda, acertaram no pé do Lacerda e no peito do major, que foi morto. Depois se descobriu que era a guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. A Força Aérea fez um tribunal à parte, uma investigação à parte, um inquérito à parte. Foi daí que surgiu o termo República do Galeão, 5 de agosto. Não deu nem 20 dias depois, Getúlio se matou, porque as coisas estavam chegando cada vez mais perto do Palácio do Catete e sua guarda pessoal, que era constituída pelo Gregório Fortunato, que ele trouxe de São Borja, como homem de confiança, peão da estância, né? E outros do Rio de Janeiro, Climério, mais alguns aí, eu não lembro de todos os nomes, estou falando disso de lembrança de cabeça. Eu tinha 13 anos e óbvio que acompanhava de perto essas coisas, né? E num 5 de agosto, em 1962, eu lembro também, morria a Marilyn Monroe, que estranho, era ídolo também de meu filho, né? Era a mulher mais sensual de Hollywood, do cinema americano. Cantou Happy Birthday, Mr. President, para o presidente Kennedy. Levantou uma falação danada. 36 anos. Morreu de excesso de dose de calmantes, de barbitúricos. Tem gente que é abatida pela fama. Acho que foi esse o caso. Marilyn Monroe, O Pecado Mora ao Lado, com Tom Ewell, um dos filmes dela. Era o grande símbolo do que na época se chamava de sex appeal, a mulher sensual. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à conversa de hoje. Bom, faltou contar ontem porque a gravação terminou 7h30 por aí da noite e às 9 foi uma grande manifestação espontânea em Brasília como consequência da prisão domiciliar de Bolsonaro. As pessoas se reuniram na torre de TV e baixaram pela esplanada, pelo eixo monumental, esplanada dos ministérios, e depois se dirigiram à casa de Bolsonaro. Foi uma imensa manifestação, né, e, como eu disse, espontânea, demonstrando que não depende mais de Bolsonaro. É o povo na rua, por conta própria, cada um é líder de si próprio, né? Bolsonaro teve o mérito de, como eu tenho dito, de despertar, né? Soprar oxigênio numa brasa dormida de brasileiros que estavam esperando uma sacudida para se pronunciar. E agora, sem medo, porque a lei Magnitsky, ao posar sobre Moraes, parece que foi um vento que afastou o medo
que estava imposto sobre as pessoas depois daquelas quase 2.000 prisões em função do 8 de janeiro e tudo mais, né? O cala-boca que não morreu, as punições, os bloqueios de contas, etc. Não deu nem tempo de ver todas as condições da prisão domiciliar. Ele não pode ter telefone celular, foi apreendido. Ele não pode receber na casa dele os filhos dele. Os filhos dele. Sendo que hoje ele recebeu uma visita autorizada pelo ministro Moraes. Para entrar na casa dele tem que ser autorizado pelo ministro Moraes. Só podem conviver com ele Dona Michele e a filha do casal. Eu imagino que se precisar de um médico para a filha do casal com urgência, acho que não vão ficar esperando a burocracia de autorizar para entrar na casa. Agora, não poder falar com os filhos é incrível, né? Mas, enfim, os juristas estão se pronunciando, né, dizendo que várias irregularidades não teve uma proposta, uma iniciativa do Ministério Público, que é exigida pela Constituição, artigo 127 e 129. Não teve, né? Mais uma vez, o Ministério Público não entrou, né? Lá no início do inquérito do fim do mundo, tampouco teve Ministério Público. Para decretar prisão domiciliar, dizem os juristas, teria que haver uma prisão preventiva e depois uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar não pode ser a primeira prisão, segundo os juristas, né? Bom, tinha lá ele dizendo que, justificando, né, a prisão domiciliar, que ele usou o telefone do filho. Eu até anotei aqui o que ele disse, né? O que de grave teria. Ele disse: boa tarde, Copacabana. É pela nossa liberdade, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Foi esse o crime. Bom, mas aí e está lá na decisão dizendo que com esse telefonema e tal, que ele quebrou a determinação de que ele não poderia estar nas redes sociais, mas eu vi o ministro repetindo que ele poderia dar entrevista. Entrevista hoje em dia é basicamente rede social. É o que a gente sabe aí da atualidade, né? O resto já é coisa que é coisa tradicional, né? Mas, e aí fala que aí eventualmente poderiam ser praticadas ilegalidades por Bolsonaro. É o famoso pré-crime, né? Bom, e aí o Departamento de Estado, o Bureau de Negócios do Hemisfério Ocidental, divulgou uma nota, ainda ontem, dizendo que Moraes, sancionado por violação de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Os Estados Unidos condenam o decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e responsabilizarão todos os que apoiam e colaborarem nessa conduta. Bom, agora a gente vê aí, né, essa voz que foi fechada de Bolsonaro virou a voz do povo. Cada um tem a sua voz. A voz da oposição virou a voz do povo, de milhões, daqueles milhões que saíram para as ruas no domingo e para os milhares, não sei quanto, que encheram ruas de Brasília na reação espontânea de segunda-feira à noite, de ontem à noite. Bom,
Só para terminar aqui, né? Ainda tem essa história que está chocando. Eu tenho a impressão que está naquela imprensa que há pouco eu chamei de mais antiga, tradicional, não está só nas redes, deve estar nas televisões, nas rádios, suponho, né? Uma espécie assim de lava-toga, divulgação de anotações de coisas do Talhaferro, que trabalhava no gabinete de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, que está com o jornalista americano Schellenberg, que está divulgando, mostrando, assim para a gente resumir, que o gabinete de Moraes na Justiça Eleitoral virou uma espécie de delegacia de polícia de investigação, colhendo dados biométricos da Justiça Eleitoral e pesquisando pessoas que tinham sido presas para saber as coisas que elas postaram desde 2018. Né? E aí tem uma fala do juiz auxiliar dizendo: na audiência de custódia, dar a cada um o que é de direito, a prisão. Quer dizer, é uma coisa assim que está com muito ódio, muita crueldade. Né? É isso que está abalando aí o dia de hoje, porque é assim, é um escândalo. Porque o devido processo legal comporta um inquérito feito pela polícia, né, em que a justiça não se mete. E a justiça é o juiz natural. A justiça eleitoral não é o juiz natural. Né? Obviamente não é. E o uso de dados sigilosos para alimentar um inquérito e manter as pessoas na prisão. Em que misturou-se aí polícia, Ministério Público e tribunal. Uma mistura não identificada. Enfim, estão correndo aí esses dados. Certamente o Senado, que foi posto na Constituição como o freio dos freios e contrapesos dos três poderes, o único freio possível do Supremo. Alcolumbre já disse que, enquanto ele for presidente do Senado, não haverá processo de impeachment. E está havendo, a oposição voltou com toda a força, foi para a rampa do Congresso, agora está ocupando as mesas das duas casas, enquanto os dois presidentes, um não concordar com tramitar o projeto de anistia na Câmara e o outro tramitar com os requerimentos de pedido de impedimento do ministro Moraes no Senado, vão continuar obstruindo, está nesse pé. Até esse momento que estou gravando, não sei se chegaram a uma conclusão, a um acordo, para, enfim, recomeçar os trabalhos neste semestre. De Brasília, Alexandre Garcia.